Minas Gerais, eu quero mandar um abraço para Camanducaia. Estão me pedindo aqui um abraço. Muitos amigos de Poços de Caldas estão ligadinhos com a gente aqui. Obrigado, Poços de Caldas, todo o sul de Minas. A cidade de Lavras Novas, aqui em cima, né? Não é cidade, é distrito, não é isso, Lincoln? Pois é, gente, muito obrigado pela companhia. Um alô enorme. Mas eu queria chamar a atenção de vocês, eu quero que o Marcelo Silveira fique a posto de uma vez, porque a gente vai falar do feriado. O programa de hoje começa falando sobre o feriado nas estradas do estado. Parece mesmo que os alertas que são emitidos antes dos feriados de nada servem. Essa é a impressão que a gente tem depois que ele passa. Entra ano e sai ano e o número de acidentes durante esses feriados são sempre destaques aqui nos nossos noticiários. Para que você tenha uma ideia, de acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal, de sexta-feira passada, gente, até segunda-feira, que foi ontem, foram registrados 247 acidentes, com 27 mortes nas rodovias federais que cortam Minas Gerais. Certamente, esses números são números que impressionam e entristecem ao mesmo tempo todos nós. Mais uma vez, o excesso de velocidade aparece como uma das principais causas de acidentes aqui nas estradas. O que nos chama a atenção é que nem os aparelhos de controle de velocidade, aqueles radares, inibem mais os motoristas, viu? Durante os 4 dias de folga, minha gente, quase 9.000 multas por velocidade acima da permitida foram emitidas. Quem vai atualizar para nós, vai contar detalhes disso, é o meu querido amigo Marcelo Silveira, que tem mais informações. Marcelo, é com você. Pois é, Stanley. Boa tarde para você, boa tarde para quem nos acompanha em casa. Infelizmente, os números não são muito bons. Quem dera se a gente estivesse aqui dando outras notícias, né, Stanley? Sim. Mas, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse foi o feriado mais violento de 2015. Cerca de 33% das mortes que ocorreram nas estradas foi em decorrência de ultrapassagens irregulares. Aquilo que a gente vem falando, né? A imprudência dos motoristas acaba ceifando vidas que passam aí, que querem se divertir, que querem aproveitar o feriado, mas infelizmente não voltam para casa por conta dessas pessoas que utilizam das estradas, infelizmente, de uma forma ruim. A chuva também não contribuiu, né, Stanley? A gente teve aqui um dos acidentes mais graves, né? Foi nessa madrugada de terça-feira, aqui na BR-381, no bairro de Capitão Eduardo, em Sabará, bem na divisa aqui com Belo Horizonte, Sim. Onde um carro colidiu com uma motocicleta e acabou fazendo 3 vítimas fatais. 3 pessoas morreram e outras 3 foram encaminhadas para hospitais aqui da região em estado grave. Agora, a gente conversou, Stanley, com o Aristides Júnior, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal, e ele fez para nós um balanço desse feriado. Acompanhe conosco. Infelizmente, estamos aqui para divulgar o feriado mais violento do ano, no que diz respeito em quantidade de óbitos. Fizemos o mesmo alerta nesse feriado, adotamos a mesma postura e, infelizmente, agora, ao final da operação, nos deparamos com números muito elevados. Um feriado que começou de forma trágica, quando 6 pessoas de uma mesma família perderam a vida por causa de uma ultrapassagem irregular de um caminhoneiro. Inclusive as causas estão sendo apuradas, o porquê dessa ultrapassagem irregular. E no decorrer do feriado, com a incidência de chuvas, com as rodovias mais cheias, aconteceram uma série de acidentes. Tivemos uma série de colisões, atropelamentos de pedestres, muitos acidentes envolvendo motocicletas. Tivemos a fatalidade de um grande eucalipto cair sobre um ônibus no momento que o mesmo transitava pela BR-116. Ponham a mão na consciência, porque ainda temos mais 5 feriados prolongados até o final do ano. E vejam que quando não temos a colaboração ou não há interação por parte dos condutores junto com a Polícia Rodoviária Federal, nesses períodos mais prolongados, que são mais complicados, fica muito difícil de se falar em qualquer redução em índice de acidentes, feridos e mortes, infelizmente. Pois é, Stanley, só completando as informações, já que os números são tristes e não tem como a gente mudar essa realidade, a polícia também havia informado que antes de dar essa contabilidade, só nas rodovias federais que cortam o estado, desde o início do ano, 433 pessoas morreram em decorrência de acidentes aí ao longo das estradas mineiras, viu, Stanley? Ô Marcelo, eu começo a questionar, e aí eu tenho certeza que a culpa, se é que eu posso chamar de culpa, a pertinência dessas campanhas que todas as autoridades fazem, que nós fazemos aqui também, uma vez que as ultrapassagens, como você bem colocou aí, em locais proibidos, aí o excesso de velocidade, isso tudo é ato próprio do motorista.
que sabe que não pode fazer isso, Marcelo. É verdade. A polícia ainda comentou com a gente que cerca de 9.000 multas foram aplicadas durante esse feriado. É um número que a gente assusta e vê que ou essas campanhas não têm chegado de forma eficiente ou a população, os motoristas que vão para a estrada, acabam ignorando essas informações, né, Stanley? E detalhe, são multas, se você me corrige se eu estiver errado, são multas de radares eletrônicos. É verdade, é isso mesmo. Haja visto aquela questão de ontem, daquela motocicleta que tomou mais de 20 multas e que numa delas estava a 186 km por hora. É verdade, 183. É isso mesmo. Então, assim, me chama a atenção, Marcelo, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Essa questão nós fazemos campanha, chega aqui nas vésperas dos feriados, a gente uma semana inteira coloca vocês, repórteres, ao vivo nas estradas, pedindo para as pessoas terem atenção, cuidado redobrado, sai mais cedo, retarda um pouco a saída, mas quando a gente chega aqui no balanço final, a gente ouve o inspetor Aristides aí, você vê que ele está triste. Você vê que ele está chateado, né? porque fica parecendo que a Polícia Rodoviária Federal não consegue se fazer entender, quando na verdade a culpa não é deles, obviamente é de quem causa esses acidentes aí por negligência, imprudência ou imperícia, Marcelo. É verdade, Stanley. Você falou uma coisa, é verdade. Parece que a polícia chega num ponto que parece que o trabalho todo foi jogado fora, foi desperdiçado, porque as pessoas... O pensamento que se tem é que aquilo nunca vai acontecer com elas. As pessoas vão para a estrada, acabam fazendo o uso de bebida alcoólica, a responsabilidade parece diminuída, porque elas vão para a estrada e pensam que aquilo não vai acontecer com elas. E aí vão, por exemplo, o caso da chuva. Começa a chover, você sabe que precisa reduzir. A velocidade não pode ser a mesma de uma pista seca. Mas na hora parece que as pessoas não entendem, não compreendem isso e acabam transferindo essa tragédia, às vezes envolvendo outras pessoas que estão vindo de uma forma tranquila, dentro da velocidade, respeitando toda a sinalização, mas acabam encontrando com uma pessoa que não está respeitando a sinalização e acabam falecendo em decorrência disso. Marcelo, vou te dar um exemplo meu, até para a gente concluir essa etapa aqui. Você sabe que às vezes lá em casa, na minha casa, eu deixo de ir ver minha família em Muriaé, eu evito de ir, porque o tempo eu tenho que sair depois que todo mundo saiu, porque a gente tem o plantão aqui, tem o trabalho aqui, e tenho que voltar antes de todo mundo. Então eu evito isso, porque o tempo de visita é muito pouco. Porque eu sei o que eu vou encontrar por essas estradas malucas aí. Pois é, e se você tiver pressa, perigoso você nem chegar, né? Marcelo Silveira, muito obrigado pela informação, meu amigo, mais uma vez. Pois não, às ordens. Agora, deixa eu dar um recado importante para você, meu amigo, que está atrás de uma grande oportunidade. Eu quero que você tenha bastante atenção. Para moradia ou para você fazer um investimento seguro. Você precisa conhecer, minha gente, o bairro Recanto Salvador. Esse bairro fica na entrada de Cachoeira da Prata. As imagens são essas aí, olha. A apenas 15 minutos de Sete Lagoas. Lá você encontra lotes a partir de 300 metros quadrados, urbanizados, com água, luz, meio-fio. As ruas já estão compactadas. O financiamento, ele é direto, é próprio, não tem consulta ao SPC nem ao Serasa. Tem mais, você tem até 150 meses para poder pagar essa sua aquisição, esse seu lote. Eu estou facilitando a entrada para você, pagando R$2.000 de entrada e prestações a partir de R$399 mensais. Mas eu quero que você corra, não perca mais tempo. Quem ligar agora informando que viu o anúncio vai ter todos esses benefícios que eu te falei, todos esses benefícios que eu falei, entrada de R$2.000 e prestações de R$399 mensais. Olha, é só isso que você vai pagar. É R$399 de prestação por mês para ser dono do seu terreno. Não perca mais tempo, porque são poucas unidades. Quero que você ligue, agende hoje mesmo sua visita, adquira o seu lote no bairro Recanto do Salvador. Bandeirantes Imóveis, anota o telefone aí. O DDD é 31, para quem não é aqui de BH, o telefone é 3485-0123 e o WhatsApp, para você falar a qualquer hora, 9907-9139. Ligue, mande sua mensagem, tire suas dúvidas e ao final compre lá o seu terreno, que você vai ficar muito satisfeito, que é um grande investimento. Olha, um casal mineiro está entre os mortos no acidente com um ônibus em Paraty no último domingo. Eles eram naturais da cidade de Timóteo e viajavam com outros turistas e moradores da região. Quem traz mais informações sobre esse desastre agora é o meu querido amigo Rafael Martins. Desastre com Silveira, desastre com Rafael.
só muda o lugar, né? O roteiro é o mesmo. Rafa, é com você, boa tarde. Infelizmente, né, Stanley? Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Brasil. Gente, olha, eles são Robson Antunes Braga e Cláudia Maria Arruda, de 52 e 54 anos, viu? Como você disse, são naturais ali da cidade de Timóteo, no Vale do Rio Doce, e eles foram enterrados agora à tarde na cidade natal deles, né, debaixo ali de muita comoção, as pessoas muito comovidas com a morte dos dois, desse casal de mineiros que estava ali nesse acidente que terminou com a morte de 15 pessoas e deixou outras 59 pessoas feridas. Viu, Stanley? Os corpos dessas vítimas todas, né, estão sendo identificados com a ajuda de parentes que aos poucos vão chegando à cidade de Paraty, porque muitos deles ali não portavam documento na hora desse acidente. Rafael, eu quero refrescar, não sei se a palavra certa é essa minha memória, mas faz as contas de novo comigo aí. Quantas pessoas, os 15 são de quê? 15 mortos. 15 mortos. São 15 mortos e 59 feridos. Na minha cidade, se eu somar 70 com 15 dá 85, menos 1, 84. 84 pessoas estavam dentro desse ônibus aí? Lembrando que esse ônibus, a capacidade dele é para 45 passageiros, viu? Não, tem um detalhe, eu ligo, volto com as imagens do ônibus para mim, as fotos. Rafael, se não me... Estou vendo aqui, não são... Esse ônibus tem estrutura de ônibus coletivo, praticamente. Olha os assentos dele, para você ver. Na verdade, ele faz o trajeto, Stanley, é um trajeto curto de 24 quilômetros e ele funciona como uma espécie de coletivo mesmo. Ele passa, né? Ele é um pouco melhor do que um ônibus coletivo, mas ele faz mesmo esse transporte como se fosse de coletivo. 24 quilômetros, para você ter ideia, não é nem daqui a Contagem, que fica na região metropolitana. Então é um trecho muito curto que ele percorria, infelizmente um trecho perigosíssimo, e os relatos que a gente ouve das vítimas é de que o freio desse ônibus teria falhado, porque o motorista por 3 vezes teria gritado para os passageiros: olha, o ônibus acabou o freio. E testemunhas que vinham atrás, eu estou acompanhando essa história desde ontem, motoristas que vinham atrás diziam o seguinte, que em um determinado momento ele percorria com a velocidade normal. Quando esse ônibus começou a descer, que o motorista foi tentar experimentar o freio, aí sim ele viu que não tinha freio e o ônibus foi se pegando embalo nessa descida. E como ele estava super lotado, um ônibus pesado, né, pegou embalo nessa descida e o motorista, talvez numa tentativa de não jogar o ônibus na ribanceira, ele jogou o ônibus do outro lado, num barranco, para que ele não caísse num penhasco, né, infelizmente. Ô Rafael, mas eu queria que o Lincoln colocasse para mim a imagem aqui na tela, Lincoln, põe para mim aqui. Olha, o estado, o Rafael está assistindo comigo, olha o estado que o ônibus ficou. Tinha 74 pessoas, né, Biscoito? 74 pessoas, salvo o meu engano, esse ônibus tem capacidade para 45, no máximo 50. 45. No tempo que a gente andava muito de ônibus, ia para a escola de Mulher, Genópolis, assim. E eram 24 quilômetros, viu, Rafael? O que me chama a atenção... E aí o Rodrigo Genta também falava isso. Aqui no Brasil, gente, a gente discute enquanto a gente está entregando a notícia. Me perdoe o que eu vou dizer, meus sentimentos à família, meus sinceros sentimentos à família, mais sinceros possíveis e imagináveis. Mas você chega num lugar onde a estrutura física dele, vamos colocar uma construção, a estrutura física dele não está dentro dos parâmetros mínimos de segurança, e você entra, se você está numa viagem, né, de 24 quilômetros, ou seja, não é uma distância tão absurda assim, nada que um táxi não pudesse ser feito. Você está numa região turística e você entra num ônibus com 70 e tantas pessoas, onde só caberia 45, você assume o risco, lamentavelmente, de ser vítima disso aí, ó, que aconteceu. Eu peço desculpas por estar dizendo dessa forma, mas eu quero chamar a atenção das pessoas que eventualmente, amanhã ou depois, pudessem... Deixa eu falar com o Rafael de novo. Fala comigo, Rafa. Olha, Stanley, uma observação que eu faço em relação a isso, para a gente poder ter como exemplo, eu desafio aqui qualquer pessoa que pegue um ônibus ali no centro de Belo Horizonte e faça uma viagem até Ribeirão das Neves, eu desafio um ônibus que vai com menos de 70 pessoas. Pois é. E ali a pessoa não tem escolha não, tá? Ali a pessoa sai do serviço, vai
para o ponto de ônibus ali na Olegário Maciel, eu já fiz esse trajeto, já fiz reportagem, vão pessoas espremidas na porta e não vão porque querem não, elas vão porque não tem outro transporte, não tem outra opção. Então o que acontece? Ali é o mesmo caso, se falhar um freio, o ônibus está super lotado e está pesado. Então isso acontece aqui. É importante que a gente alerte para as pessoas que isso acontece aqui em Belo Horizonte. Qualquer ônibus que sai da Olegário Maciel, que vai para Contagem, que vai para Ribeirão das Neves, Santa Luzia, não vai com menos do que 70 passageiros, não. O parente está dizendo para mim que para Ribeirão das Neves vai com muito mais de 70. Aí, é o que eu estou dizendo. Eu quero saber se vai algum ônibus com todo mundo sentado, certinho, com cinto de segurança. Não vai. Pois é. Ô, Rafael, é provável que nem no MOVE, que essa nova grande estrutura, articulado, confortável, vá todo mundo sentadinho, direitinho, bonitinho, ou pelo menos com a capacidade máxima admitida, obedecida. Agora, o que você está dizendo é a necessidade que as pessoas têm de chegar em casa mais cedo, somada ou gerada pela inoperância do sistema que propõe o transporte coletivo na cidade. Justamente isso, a pessoa acaba não tendo escolha, né? Olha, gente, eu já ouvi falar isso. O Rafael Martins comentou isso comigo, que nas andanças dele aí, o pessoal chegava, não, porque você vai entrar nesse ônibus lotado, que o próximo é daqui a 2 horas. Não é isso, Rafa? Justamente, não tem condições. Teve uma reportagem que eu fiz uma vez, num bairro, lá da região do Nacional, em Contagem, que o volante do ônibus, ele arrancava. O volante do ônibus, ele não tinha aquele suporte para poder prender ali, já tinha sido quebrado há muito tempo e o motorista, ele tirava o volante do ônibus, colocava em cima daquela tampa do motor para poder secar as mãos, para poder... E aí um passageiro fez aquela imagem, deve ter mais ou menos uns 5 anos, eu fiz essa reportagem, nós mostramos a precariedade desse serviço, também mostramos ônibus sem freio, ônibus sem palheta para limpar o para-brisa. Então é o seguinte, a pessoa ela é obrigada a viajar em ônibus em condições precárias. Isso pode acontecer, o que aconteceu em Paraty, nós estamos dizendo aqui, olha... A qualquer hora, né? Pode acontecer aqui em Belo Horizonte também. A qualquer hora aqui em BH, na região metropolitana. Estamos anunciando antes, hein? Manda no BandZap fotos, denúncias da precariedade do transporte, viu? E se você quiser, Stanley, nós podemos fazer uma reportagem aqui, nós vamos colocar a nossa equipe dentro de um ônibus lá no Olegário Maciel e vamos mostrar para você e para nossos telespectadores como é que é uma viagem dessa até Ribeirão das Neves. Você vai ver como é que vai abarrotado esse ônibus. Gabriela Camargos, hoje está dodói, quem está no comando lá é o Manu Tony. Gabi, você que está nos assistindo agora aí, já está dada a incumbência. Quero que mostrar para Minas Gerais inteiro a sugestão do Rafael Martins. É uma equipe nossa dentro do ônibus da Olegário Maciel, que fica aqui a poucos quilômetros daqui, até Ribeirão das Neves, o sofrimento. Vamos pegar numa hora mais tranquila, tipo 6 horas da tarde, Rafael? Poxa, 5h30. Né? Agora, daqui a pouquinho começa a empapuçar a Avenida Olegário Maciel lá. Porque esse povo que faz essa reportagem faz 2 horas. Pois é, faz na hora que não é fácil, hora do almoço. Vamos fazer, Rafa. Gabi, está encomendado. Rafael, obrigado mais uma vez. Até já. Vamos de ronda policial, tá na hora. A ronda policial na tela do Brasil, gente Minas. Durante o feriado, a Polícia Militar realizou uma operação com o objetivo de aumentar a sensação de segurança da população e também reduzir, obviamente, a criminalidade violenta em Contagem, na região metropolitana de BH. Quem tem os detalhes é o Coronel Roberto Lemos. Conta pra gente como é que foi essa ação, Coronel. Muito boa tarde ao senhor. Boa tarde, também. Prazer falar com vocês. O prazer é todo nosso. Oi, Stanley, foi uma operação planejada pela 2ª Região da Polícia Militar, dos municípios de Contagem, Betim, Ribeirão das Neves e outros municípios que compõem a 2ª Região, realmente com a intenção de aumentar a sensação de segurança, né, dar mais tranquilidade à população, principalmente no feriado, tendo em vista que as pessoas deixam seus lares e deixam a casa vazia. Sim. Então nós cumprimos assim diversos mandatos de busca e apreensão, foram 34 pessoas presas por mandado de busca e apreensão e de prisão. Certo. Nós prendemos 40 pessoas na realização dessas operações, batida policial, blitz policial, incursão em aglomerado, operação presença, patrulhamento preventivo. Então nós atuamos assim, de forma a realmente aumentar a ostensividade, sermos vistos pela população. Entendi. Ô, Coronel, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Quais foram, né, qual foi a maior incidência, a maior ocorrência mais comum nesse momento dessa incursão, desse trabalho do senhor aí com os seus comandados? Olha, nós temos atacado fortemente, né, o roubo, principalmente as pessoas têm andado muito excessivamente com o celular,
tem dado o maior número de ocorrências na nossa região, é o roubo de celular. E nós temos realizado operações preventivas para inibir, né, e evitar que as pessoas sejam tomadas como vítimas nesse tipo de crime. Coronel, eu quero agradecer muito o senhor, mas eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Eu tenho certeza que com esses anos todos de Polícia Militar, o senhor vai saber diferenciar a que ponto eu quero chegar. A polícia faz um trabalho como esse, a polícia envolve os seus comandados, ela entra na favela, ela entra no aglomerado, ela entra no lugar, ela prende, ela apreende. Aí quando chega terça-feira, que segunda foi feriado, quando chega terça-feira, tá o senhor passando na rua, vê aquele lá que o senhor pegou ontem, o que pegou anteontem, tudo solto de novo. Que sensação que a força de segurança, não vou nem falar PM não, que sensação que um profissional como o senhor, que já deve ter quase 30 anos de polícia, sente, coronel? Olha, isso é uma situação que nos preocupa muito, né, e que dificulta a realização do nosso trabalho, porque nessas operações que a gente falava, nós apreendemos 7 armas de fogo, inclusive armas de guerra. Olha isso! Que são utilizadas em guerras, armas de calibre 9mm, submetralhadora, PT-380, né, vários veículos clonados, motocicletas desmanchadas, inclusive celulares. Né, e a nossa legislação é muito frágil. Né, essas pessoas foram presas, nós prendemos um cidadão com veículo clonado que tinha sido preso no sábado passado. Olha então, bem a isso. legislação está favorecendo que essas pessoas retornem a delinquir e o nosso trabalho fica assim cada dia mais difícil. Né? Eu vou falar de novo para todo mundo me ouvir. O Coronel Lemos está dizendo para mim que eles prenderam nesse final de semana uma pessoa que havia sido presa no final de semana anterior por roubo de carro. É isso, Coronel? Isso mesmo. Ele havia sido preso no sábado retrasado e foi preso nesse final de semana novamente. Ô Coronel Lemos, muito obrigado pela participação do senhor. Parabéns ao senhor e a toda a equipe do senhor aí em Contagem Região por esse grande trabalho. Eu espero que o senhor possa fazer mais vezes para que a minha Contagem, minha Betim, toda a minha região possa sentir cada vez mais segura. Viu, Coronel? Muito obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição de todos. Boa tarde. Minas Gerais, vocês estão prestando atenção nisso? Todo mundo trabalha, a Polícia Civil trabalha, a Polícia Militar trabalha, a Rodoviária Federal trabalha, a Federal trabalha, o pessoal do Juizado trabalha, o Piscura está aqui, todo mundo faz campanha, a gente faz campanha, a gente grita aqui, os juízes trabalham, os promotores trabalham, delegados, polícia... E, na verdade, a nossa legislação, ela permite que o ladrão, o bandido, o meliante, o assaltante, o de menor, permite que ele zombe da nossa cara. Essa que é a grande verdade. Por quê? Porque a sensação de segurança que o cidadão quer, e que o coronel falava com propriedade comigo aqui, essa sensação falta na hora que o juiz aplica a lei. Roubou no sábado passado, você tá preso? Tô não, parceiro, daqui a pouquinho eu tô na rua, pode mandar encomenda que eu faço ela de novo. Mas aí a policiada vai pra rua, parente. Aí a policiada vai pra rua. E quando vai pra rua, meu irmão, prende, mas prende mesmo. Aqui eu vou para um breve intervalo. Deixa eu descansar meu coração. Daqui a pouquinho eu estou de volta e vamos falar com o Rafael Martins. Rafael tem informação importante para nós aí sobre uma bagunça que está acontecendo aqui em BH. Daqui a pouquinho eu estou de volta.